Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado de estudo sistematizado da doutrina espírita, irmão Moacir. O primeiro e o terceiro sábado fazemos o estudo sequencial do Evangelho e atualmente nos encontramos em Mateus, capítulo 12, e hoje dentro dos versículos 38 a 45. O capítulo 12, ele possui ao todo 50 versículos. Esse é o estudo de número 15, dentro deste capítulo 12. Os estudos, eles são sequenciais. Então, quando se perde um estudo, às vezes a pessoa fica sem entender uma colocação que faremos em estudos posteriores, porque já foi dado ali uma informação. Bom, então vamos fazer a leitura dos versículos 38 a 45. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre, no grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração. Esses são os versículos ao qual estamos vindo já em estudos anteriores, trabalhando com muita tranquilidade, pois há muitas informações, conforme já foi dito antes, nesses pequenos versículos, vamos dizer assim. Lembrando a todos que nós fizemos a leitura também dos evangelistas Marcos e Lucas, que trazem essa mesma passagem em seus textos. Mas hoje, como já fizemos a leitura, a gente sempre faz isso no primeiro estudo, quando vamos dar dos versículos que estamos iniciando, nós vamos evidenciar o versículo de número 39. O versículo 39 diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Bom, falamos um pouco a respeito de Jonas, nós nem iniciamos. Apenas dissemos que Jonas é um profeta do Velho Testamento e o seu livro comporta 4 capítulos apenas. Numa leitura de 10 minutos, você consegue fazer a leitura do profeta Jonas. Mas é interessante nós observarmos que o livro não foi escrito por ele. Pode parecer, pelo fato de ser o livro do profeta Jonas, ser atribuído a escrita a ele.
mas não foi. O livro do profeta Jonas, ele apareceu em meados do século IV para o século III antes de Cristo. E ele foi inserido no cânone judaico dentro da Bíblia hebraica. Então, há esse livro na Bíblia hebraica. Porém, o profeta Jonas, ele viveu mais ou menos entre o século IX para o século VIII antes de Cristo. O seu livro foi escrito depois da sua passagem pela Terra. Ele foi contemporâneo, para que nós possamos identificá-lo na história, do profeta Elias, depois do profeta Eliseu, e logo em seguida vai surgir o profeta Jonas. Nós vamos trabalhar esse profeta e entender o seu livro, porque Jesus, aqui no versículo 39, ele vai afirmar para todos nós que o sinal que a nossa humanidade terá será deste profeta Jonas. Jesus, quando faz uma colocação, ele não faz à toa. Todos os seus ensinamentos, como nós temos batido na tecla, são de fundamental importância para todos nós. Jamais Jesus iria fazer uma colocação que não tivesse um fundamento, um objetivo, uma seriedade. Mas nós vamos deixar o profeta Jonas um pouco de lado para voltarmos aqui nessa colocação dele, geração má e adúltera. Jesus está colocando que a geração dos espíritos que estão na terra é uma geração má e adúltera. Por que nós estamos dizendo isso? Porque o ensinamento de Jesus, ele não se prendeu apenas àquele momento, para aqueles que estavam o escutando. Hoje, sabemos, pela própria doutrina dos espíritos, que as palavras e tudo aquilo que Jesus realizou se imortalizou, porque ele vai trabalhar o processo educativo do espírito. Então, hoje estamos compreendendo isso. Então, quando Jesus faz uma colocação de geração má e adúltera, ele não está afirmando apenas para aqueles que ali se encontravam naquele momento. Ele está universalizando e colocando aqui para nós uma chave para a qual teremos que interpretar, porque ela vai abrir para nós, dentro de um dinamismo, na linha do tempo, onde vai estar presente, passado, futuro. E por que nós estamos dizendo isso? Porque no encaminhamento aqui dos versículos, Jesus vai falar sobre os ninivitas que ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Ele vai fazer referência a Salomão, ele vai fazer a referência à rainha de Sabá ou à rainha do sul, conforme algumas traduções. Está a rainha de Sabá. Então, ele está se remetendo ao passado. Então, Jesus está ali no presente, realizando em comunhão com os apóstolos, os discípulos mais próximos, todos aqueles prodígios que ele vinha realizando e trabalhando ensinamentos importantíssimos, mas, ao mesmo tempo, fazendo referência àquilo que já se passou. Jonas, Salomão, Rainha do Sul, os ninivitas, são do passado, vivenciaram experiências no passado, e ele está procurando fazer uma colocação a fim de que aqueles que o escutavam fizessem essa leitura do passado, a fim de estar trabalhando no presente em relação
ao futuro. Então, Jesus está mostrando para nós uma chave ao qual nossa humanidade veio passando e ainda continua passando na atualidade, devido sermos uma geração má e adulta. Então, isso é muito importante. E muitos podem dizer assim, poxa, Delano, mas é passado 2000 anos da vinda de Jesus à Terra. Será que nós ainda continuamos maus e adúlteros? Bom, é o que nós vamos tentar compreender. Procurar trabalhar este ensinamento para a nossa intimidade. Porque não temos aqui o objetivo de apontar ou de julgar a quem quer que seja, porque Jesus não fez isso. Jesus, ele vai justamente direcionar o ensinamento para o espírito, e o espírito, ele necessita realizar dentro de si o processo evolutivo. Evolutivo. Então vamos lá. Geração má e adúltera. Vamos pegar a questão do adúltero. Jesus está fazendo uma referência ao 7º mandamento recebido por Moisés no Monte Sinai, dentro dos 10 mandamentos, que diz: não cometerás adultério. Inclusive, no capítulo 5, do versículo 27 do Evangelho segundo São Mateus, ele faz essa colocação. Ele relembra este ensinamento. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. É ele fazendo uma referência à lei recebida por Moisés. Não cometer adultério. Lembrando que Moisés, ele trouxe essa lei mais ou menos de 2000 a 1500 anos antes de Cristo. Se pegarmos de Moisés até os dias atuais, nós temos aí em torno de quase 4000 anos dessa lei estando na nossa humanidade. Bom, mas o que vem a ser adultério? O que significa adultério? Muitos levaram para uma interpretação do ponto de vista da relação sexual, da relação de dois seres, em virtude da sua sexualidade. E nós sabemos pela doutrina dos espíritos que não é somente a isso. O ensinamento, ele amplia-se. E lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos itens 6 e 7, Allan Kardec, o codificador, ele vai nos propor justamente esta avaliação, de procurarmos entender o significado dessa palavra adultério. Então vamos lá. Diz assim Kardec, item 6, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, aquilo que nós colocamos, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para designar o mal, o pecado, o erro e todos os maus pensamentos. Então vejam bem que coisa interessante. Isso é Kardec interpretando que Jesus designou a palavra adultério, que vinha já sendo trabalhada desde a época de Moisés, pois ele recebera esse mandamento e está inserido no decálogo divino, é o 7º mandamento, não cometerás adultério. Kardec coloca que o sentido que se dá a essa palavra não pode ser restrito. Ele é muito mais amplo e profundo, a ponto de que
Jesus a emprega, como nós observamos aqui no versículo 39 do capítulo 12, com relação a uma geração. É a geração dos espíritos que estão no processo evolutivo, no encaminhamento do progresso, do desenvolvimento moral e espiritual no planeta Terra. Ele está falando para os encarnados, que à época se encontravam, e para os desencarnados. Nós não sabemos onde nos encontrávamos quando Jesus aqui esteve entre nós do ponto de vista físico. Se estávamos encarnados ou desencarnados. Isso não nos compete agora sabermos. Mas temos que ter em mente que a sua fala é para toda a humanidade, para todos os espíritos que estão evoluindo no planeta. Pelo seguinte fato, é ele, Jesus, o governador espiritual do orbe, o administrador do orbe que nós habitamos. E quando ele está fazendo essa colocação, ele não poderia estar apenas fazendo referência aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, aquela multidão que ali o cercava. Não. Porque sabemos, pela doutrina espírita, que vem justamente reafirmar a reencarnação como uma realidade. Muitos daqueles que ali se encontravam juntamente a Jesus vinham reencarnando e continuaram reencarnando através do século. Da mesma forma que nós, que nos encontramos hoje e estamos reencarnados, já tivemos inúmeras existências anteriores. Embora não saibamos o que fomos, podemos algum aqui ter alguma ideia, ou algum flash, ou algum reflexo, mas ter a consciência nítida daquilo que foi e que fez, nós ainda não temos condições espirituais e morais para sabermos todos os detalhes. Então, Kardec coloca que, frequentemente, Jesus designava adultério para o erro, o mal, o pecado, principalmente no que concerne a questão dos pensamentos. E aí, no item 7, é feita uma pergunta. E ele mesmo vai responder essa pergunta. Ele levanta uma pergunta, um questionamento, ao dizer assim: este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Olha que pergunta interessante. Ele está levantando de que, bom, a pessoa ela não tem um pensamento reto durante 24 horas. Nós oscilamos muito. E pode acontecer que tenhamos aí um tipo de pensamento que não é o pensamento do bem. É um pensamento mau, dentro das leis divinas. Mas pensamos, sem efetivar, sem realizar, sem materializar aquilo que estamos pensando, aquela ideia que nós estamos trabalhando. Isso não se concretiza. Bom, e aí? Podemos sofrer as consequências? É o que Kardec está aqui levantando a pergunta, e que está no item 7 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem a sua colocação. Temos aqui de fazer uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco,
se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo. E após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou um progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizar o progresso, está progredindo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob a força do mal. Então, vejam bem, que Kardec está nos informando. Ele está mostrando para nós que, quando uma pessoa vem até ela um pensamento de natureza negativa, ela repele instantaneamente. Porque aquele tipo de pensamento não vai encontrar ressonância em seu campo vibratório, em sua intimidade. Ela já consegue alimentar-se, nutrir-se daquilo que é bom. Mas quando a pessoa ela recebe um pensamento negativo e alimenta esse pensamento por um tempo, mas consegue repeli-lo, não consegue levar adiante e desfazê-lo, mostra que essa pessoa está no processo justamente de autossuperação, autoeducação. Mas aquele que chega ao pensamento e nele se compraz, mesmo que não efetivando, materializando, concretizando, por falta de circunstância favorável, conforme diz Kardec, será tão culpado quanto se tivesse feito. Então, isso é muito sério. Porque muitos de nós ainda trazemos em nosso campo mental uma oscilação muito grande de inúmeros pensamentos que vamos projetando na nossa atmosfera espiritual. E esses pensamentos vão nos envolvendo. Muitos deles sem uma coordenação. O que significa isso? Que nós pensamos, sem parar para fazermos uma reflexão daquilo que estamos pensando. O pensamento ele é contínuo. Ele não para. Qual é o objetivo nosso agora, então, de realizar este progresso? Tendo em vista que Jesus afirmou que a geração ela é má e adúltera. Em outros versículos de outros evangelistas está colocado perversa, no sentido de justamente ainda manter-se numa linha de erro ou de cometimentos de erro ou de erros. Pois bem, por que que nós somos então maus e adúlteros? Kardec já nos deu aqui a chave de entendimento. Devido à imperfeição
da alma. Nós que nos encontramos encarnados, estamos tendo a oportunidade de fazermos essa leitura e procurarmos identificar o que ainda trazemos em nós que precisa ser mudado, modificado, alterado. Aqueles que já estão sem o corpo físico e estão buscando retornar ao plano material pela reencarnação, estão justamente trabalhando e pensando naquilo que ainda está inserido na intimidade espiritual e que necessita ser modificado. Então, vejam bem, a vida é um dinamismo impressionante entre plano material e plano espiritual. Mas essa geração ao qual nós fazemos parte, do orbe que nos educa, porque a escola da Terra é um educandário, somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos que ainda nos encontramos naquela famosa terceira ordem proposta por Kardec e a espiritualidade em O Livro dos Espíritos. Então fica claro para nós entendermos a colocação de Jesus quando nós vamos lá na escala espírita, dentro da terceira ordem, e procurarmos identificar a resposta que os espíritos superiores dão a Allan Kardec à questão de número 99, de O Livro dos Espíritos. Então, veja bem que coisa interessante. Aqui no sábado, a gente faz o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E como que o Livro dos Espíritos, ele traz para nós uma base de informações, de conhecimentos que nós espíritas, às vezes, negamos em procurar estar sempre estudando, refletindo, meditando nas colocações dos espíritos superiores. Então vejam bem a colocação de Kardec. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus. Então, os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Sabemos que nós ainda nos encontramos na terceira ordem. Jesus faz a colocação, essa geração má e adúltera. A geração má e adúltera é a geração de espíritos maus. E o que caracteriza o mal? O adúltero? A imperfeição de seu espírito. A imperfeição da alma. Aí Kardec vem e pergunta: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Ou seja, todos os que estão na terceira ordem são maus? Resposta: não. Dá até um alívio para nós. Porque se nós estamos na terceira ordem, vamos dizer assim, poxa, depois de tantas reencarnações, de tantos progressos, eu ainda me continuo sendo mal? Aí a espiritualidade responde: não. Mas precisamos entender. Uns não fazem bem nem mal. Interessante. Porque temos aprendido com a doutrina espírita que aquele que não faz o bem por si só já está cometendo o mal. Mas eles continuam. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticar. Então, eles vão de encontro aqui aquilo que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou
o que Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando justamente essa colocação da espiritualidade em O Livro dos Espíritos. Em muitas ocasiões, a pessoa, o indivíduo, o ser, não efetiva o mal por falta de uma circunstância. Porque se tivesse, ele o faria. É isso que eles estão aqui afirmando para nós. E continua. Há ainda espíritos levianos estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se ri. Então, nós vamos observar que, dentro da escala espírita, na terceira ordem, Kardec e a espiritualidade vão apresentar classes de espíritos que ali se encontram inseridas. E essas classes trazem uma característica geral. Qual é? Da imperfeição, da impureza. E pelo fato de serem ainda, ou estarem ainda, ou de sermos ainda imperfeitos ou impuros, nós estamos mais propensos ao mal do que ao bem. Mas o objetivo é avançar. Porque o próprio Cristo ensinou-nos que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos. E todos nós somos enfermos da alma, do espírito. Então Jesus veio até nós. Veio nos fazer entender e compreender como podemos modificar essa posição em que nos encontramos ainda. Fazendo, praticando, realizando o bem. Eis os nossos objetivos. Mas como fazer o bem? Como realizar o bem? Como praticar o bem? E aí que entra um detalhe muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, buscar esse bem fora. Necessitamos, agora, mediante tantas experiências reencarnatórias, fazer um ninho. Um ninho. Né? Imagine um passarinho construindo um ninho onde ele vai ali abrigar-se. Então, precisamos fazer um ninho na intimidade mais profunda de nossas almas ou nossos espíritos e começarmos a trabalhar o bem. Como? Através do entendimento daquilo que realmente o somos. Espíritos imortais. E o espírito imortal, ele é um ser inteligente, conforme foi definido pela espiritualidade Allan Kardec. Que definição pode se dar dos espíritos? Resposta: são seres inteligentes da criação. Se somos seres inteligentes, temos a capacidade de pensar, de analisar, de refletir e de meditar. E esse pensamento, que é contínuo, ele, de forma ininterrupta, vai se associar a outros tipos de pensamentos. E ao se associar a outros tipos de pensamentos, vai se criando campos vibratórios, positivos ou negativos. Daí, então, a importância de iniciarmos
o trabalho do bem na vigília dos nossos pensamentos. É um esforço diário, que pode parecer até uma bobagem. Ah, mas eu vou ficar vigiando meu pensamento? Sim. Porque nós observamos na fala de Kardec e dentro da colocação de Jesus que a geração é má e perversa ou adúltera, por quê? Porque o espírito é imperfeito. E o que caracteriza um espírito imperfeito? O mal. E o que vem a ser o mal? O que significa o mal? Segundo a definição dos espíritos, Allan Kardec, tudo aquilo que se afasta do bem, da lei de Deus. Bom, para mostrarmos a importância dos nossos pensamentos, então vejam bem, nós estamos trabalhando aqui o versículo 39. Por que nós estamos fazendo este preâmbulo? Para depois adentrarmos em Jonas. Para identificarmos características que Jonas e os ninivitas realizaram e que Jesus vai mostrar no encaminhamento dos versículos que os ninivitas se levantarão juntamente a esta geração e as condenarão, porque não se arrependeram. Então está entrando aqui muitos elementos nesses poucos versículos. Elementos esses que têm tudo a ver com o momento atual que estamos vivenciando. Porque é o sinal que Jesus disse que teremos na humanidade. Essa geração me pede um sinal. Qual geração? A humanidade, que é imperfeita, que é impura. O sinal que lhe será dado a ela será o do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Bom, então nós vamos entender claramente, mediante as chaves que a doutrina espírita já nos autoriza a termos. Mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, dentro da questão 456, vejam bem, eu já pulei da 99 e já fui lá para 456. O Kardec faz a pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? Vamos entender a pergunta. Nós estamos aqui encarnados, nós encarnados, tá? Porque, para quem não sabe, este estudo ele é transmitido diretamente para o Cantinho de Jesus, onde há um salão no âmbito espiritual, e aqueles que estão em condições de ouvir, de participar conosco, e vai aí o nosso abraço a todos eles, estão nos ouvindo. Todos os estudos do Cantinho de Jesus são transmitidos para o salão espiritual, onde vários grupos de espíritos participam. Estudam juntamente conosco. Então, nós estamos falando aqui para o encarnado, nós que estamos encarnados. Os espíritos veem tudo que fazemos? Então, pode parecer que Kardec está apenas perguntando para nós encarnados, mas vamos colocar que nós estamos encarnados e não estamos vendo os espíritos que estão ao nosso redor. Eles conseguem ver tudo o que fazemos? Foi a pergunta. Por um outro lado, como eu disse, e há muitos irmãos nossos que estão nos ouvindo lá na nossa casa espírita Cantinho de Jesus e estão sem o corpo físico, estão desencarnados, mas eles estão dentro de um corpo que nós chamamos perispírito, é o corpo perispiritual. Muitos deles que ali se encontram também não conseguem ver outros espíritos que estão sem o corpo,
Estão desencarnados também, porque ainda não estão em condições vibratórias ou não se encontram na mesma frequência de ver, ouvir certos espíritos. E que pode estar ali juntamente a eles, sem que eles o percebam e estejam. Então, olha que coisa interessante. Como que a pergunta ela se amplia. Não somente a nós encarnados, mas também para os desencarnados. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo. Podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Olha que resposta. Eles podem ver-nos, mas a atenção deles está direcionada àquilo que lhes interessa. Então, os espíritos, ao estarem aos nossos lados, eles chegam e ficarão conosco porque há um interesse por parte deles. Porque se não tiver, não ficam. Ou a atenção deles será para outra situação. Mas como que nós vamos atrair ou manter essa vibração positiva ou negativa? Aí na questão 457, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta: conhecem. Muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Ponto. Aqui é a chave. Se o pensamento ele está em contínua elaboração, precisamos estar altamente vigilantes com o teor de pensamento que emitimos e a gama infinita de pensamentos que chegam até nós. E é por intermédio desse processo de autodescobrimento do teor mental é que começamos a fazer uma análise daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Tudo aquilo que é bom está conforme a lei de Deus. Tudo aquilo que é ruim está longe dessa lei divina. Somos hoje capazes de realizar isso. A tal ponto de não nos deixarmos influenciarmos por pensamentos menos dignos. Aí entra justamente o bem que cada um precisa e deve realizar em si mesmo. É o nosso objetivo. Porque se nós não fizermos isso, vamos continuar dentro de uma geração que é má e adúltera. Por que adúltera? Porque o pensamento e tudo aquilo que está envolvendo este pensamento, seja em atos, seja em atitudes, seja através das falas, não vão estar condizentes com a proposta da lei de Deus.
vai chegar uma hora em que teremos que prestar contas. E quando esta hora chegar, o que eu poderei apresentar? Créditos ou débitos? Então vejam bem como que a fala de Jesus, há 2000 anos atrás, ela vem se encaminhando dentro de ciclos repetitivos na nossa humanidade. E os espíritos encarnados e desencarnados, reencarnados ou desencarnados, vivenciando experiências em que necessitam fazer essa avaliação. Aí a questão 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, isto é, uma pessoa encarnada, pois não o podemos fazer essa mesma depois dela ter desencarnado. Ele coloca a morte. Morte não existe. A resposta, certamente. Então, é muito mais fácil você esconder o pensamento a um ser que está encarnado do que ao que está desencarnado. Pois quando vos julgais bem escondidos, quando nós achamos que nós estamos sozinhos, solitários, dentro do lar, pensando, veja bem, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E se eles estão nos vendo, podem ser chamados a atenção para um detalhe que lhes interessa, partindo do nosso pensamento, da nossa vibração íntima. E aí, Kardec fecha com a questão 458, fecha assim, né? Essa parte que para nós, para darmos continuidade, lá no Evangelho. Que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. Então vamos lá. Todos sabemos que muitos temos um anjo de guarda, um amigo espiritual que nos acompanha e que se comprometeu a nos ajudar, nos auxiliar durante o nosso processo reencarnatório. Muitos têm aquilo que na doutrina espírita chamamos de mentor espiritual. Né? Muitos gostariam de ter um Emmanuel, né? Que foi o benfeitor e amigo espiritual da última encarnação de Francisco Cândido Xavier, estando com ele todo o período da sua existência como Francisco Cândido Xavier. Bom, mas todos nós temos muito mais do que Emmanuel. Aí vamos dizer, que isso, Dela? Porque eu não estou falando aqui de um amigo, de um ser, de um coração que se comprometeu em nos auxiliar e nos ajudar. Nós temos muito mais do que Emmanuel, porque o Emmanuel sabe, tanto quanto o Chico sabe, e tanto quanto o amigo espiritual que possa estar aqui ao meu lado sabe, temos Jesus. Temos Jesus. Porque é ele mesmo que afirma. Vamos voltar lá ao texto. Olha que coisa interessante diz o texto. Ele diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui alguém maior do que Salomão. Os ninivitas levantarão contra esta geração e a condenarão,
porque se arrependeram da proclamação de Jonas. Eis aqui algo maior do que Jonas. Jesus é a nossa referência. E ele conhece cada um de nós, pelo nome. Todos os espíritos que se encontram no planeta Terra, encarnado ou desencarnado, Jesus os conhece pelo nome. Então, Jesus nos conhece. Ele sabe quem sou eu, quem é cada um de vocês. Marília, Nestor, a Neide, Berenice, todos, Denise, todos. Ele sabe quem somos. Agora, é interessante que nós ainda não sabemos quem realmente nós somos, mas ele sabe. Não somente sabe, como conhece todas as nossas encarnações e sabe os potenciais que temos para as futuras reencarnações. Jesus sabe. A tal ponto que o evangelista Mateus, nós já estudamos, eu vou voltar aqui, capítulo 9, versículo 4. Olha o que o evangelista Mateus diz. E Jesus, observando os pensamentos dele, ou deles, disse: por que pensais mal em vossos corações? Capítulo 9, versículo 4 de Mateus. Jesus, observando o pensamento deles quem? Das multidões, e aqui no caso dos escribas, dos fariseus, dentro de um contexto. Mas nós estamos ampliando. Diz: por que pensais mal em vossos corações? Agora vejam bem que coisa interessante. Uai, não sabe que coração pensava, não? Não é o cérebro? Não é o campo mental? E este campo mental que elabora o pensamento, ele não é filtrado e decodificado pelo cérebro no campo físico? E por que Jesus está dizendo ou afirmando que pensamos mal em nossos corações? Porque ele está querendo definir para nós a nossa atitude mental por intermédio daquilo que vibramos, daquilo que sentimos. E se aquilo que vibramos ou se aquilo que sentimos é ainda adúltero, no sentido de estar dando costas para a lei divina. Porque se for, é um mau pensamento. E a resposta da questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso lado, nos rodeiam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem. Traquinices é zombarias, brincadeiras. E zombam, vejam bem, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, os levianos, os zombeteiros, eles brincam e riem das nossas impaciências. Quantas coisas que nós vamos fazer ou realizar, nós temos atitudes de impaciência. Os espíritos sérios lamentam.
e vão procurar nos auxiliar e nos ajudar dentro daquilo que é possível a eles, porque se nós não dermos a eles condições para estarem nos ajudando, como é que faz? E como é que nós podemos dar a eles condições de estarem nos ajudando? Trabalhando o pensamento, trabalhando o sentimento, a fim de podermos manter um padrão de vigília para que erros não se associem até a nós. Então vejam bem que isso é um desafio enorme para nós. Porque Jesus está dizendo que essa geração, os espíritos que habitam a terra, ainda são imperfeitos, porque mantém ainda um conúbio ou uma associação com o mal. Mas que tipo de mal? Conforme os espíritos disseram a Kardec, vai depender justamente das nossas observações em relação ao mal. Existe realmente a maldade por crueldade, aí já revela um espírito ainda muito mais grosseiro, e há aquela maldade por malícia. Veja bem, malícia. E é isso que nós devemos combater. Precisamos analisar em nós se os nossos pensamentos, se as nossas falas trazem malícia. Malícia pode levar à maledicência. Falar mal de outrem. E quando falamos mal de outrem, seja quem for, nós também poderemos sofrer por parte de outros irmãos nossos maledicência, calúnia, perjúrio e uma série de outras. Então, quando Jesus vem, lá no versículo 39, ao responder aos escribas e fariseus que perguntaram a ele: que sinal fazes tu? Ou que tipo de sinal nos apresenta? Queremos ver um sinal de tua parte. E ele afirma que essa geração má e adúltera, naquele contexto, evidenciando escribas e fariseus, mas entendendo hoje todos nós a amplitude da sua fala para todos os espíritos que aqui habitam, ele estava identificando justamente a intenção maliciosa dos escribas, dos fariseus. Outros evangelistas colocam saduceus. E outros, como nós já fizemos a leitura anterior para essa mesma passagem, ele não coloca nem fariseus, nem saduceus, nem escribas. Ele já vai falando direto da turba, da multidão. Jesus fazendo referência à turba. Essa multidão que aproxima-se é uma geração má e adúltera. Então, cometer adultério do ponto de vista espiritual é muito mais amplo do que simplesmente estarmos restringindo a uma relação entre dois seres. Não. Cometer adultério é tudo aquilo que nós infringimos a lei
divina, a lei de Deus. E aí precisamos justamente avaliar em nós. Temos sido adúlteros? Bom, cada um que vai fazer a sua avaliação. Porque sabemos que não podemos dissimular ou esconder os nossos pensamentos e as nossas intenções, porque os espíritos estão ao nosso lado. Os que estão buscando nos auxiliar, nos ajudar, encontraram um campo de receptividade de nossa parte. E outros zombando, rindo das nossas impaciências. E aí, aqui no texto, lá no final, dentro dos versículos 44 e 45, Jesus vai destacar para nós: voltarei para a minha casa de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Isso é muito forte. Mas que nós vamos entender com muita tranquilidade. Por isso a necessidade de nós trouxermos apontamentos de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, para trabalharmos o profeta Jonas. No próximo estudo, nós vamos justamente trazer o livro do profeta Jonas, já convidando a todos a uma leitura do livro de Jonas. São 4 capítulos, é rapidinho. E vocês vão lá deparar com algumas situações que vocês vão pensar assim, gente, mas o que é isso aqui? O que significa isso? Então, vamos lembrar a todos que estamos diante de um texto que traz algumas colocações que são parábolas. Por exemplo, a questão de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, em algumas traduções está baleia, outras traduções monstro marinho, é uma parábola. E qual é o significado? Qual é o objetivo dessa parábola? Porque Jesus coloca que esta parábola é o sinal para toda a humanidade. E se é o sinal para toda a humanidade, ele não poderia estar apenas se reportando àquela época. Esse sinal, ele vem se apresentando de tempos em tempos na nossa humanidade através dos ciclos evolutivos pelos quais estamos passando. Pelas eras as quais estamos vivenciando em nossa humanidade. E aí o grupo que se encontra mais tempo conosco vai identificar que fizemos um trabalho, quando estudamos lá o capítulo 10, a respeito das eras, dos ciclos. Fizemos um estudo com referência dos apóstolos, e dentro do capítulo 10 de Mateus, abrimos parênteses para estudarmos ciclos e eras de nossa humanidade. Então, o pessoal que vem acompanhando há mais tempo já sabe, vai identificar. Mas nós vamos, hoje, fecharmos por aqui, convidando a todos para o 3º sábado, onde daremos continuidade já lá no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler alguns
alguns trechos e trazer para o entendimento atual, conforme ensina-nos a doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos agradecer essa oportunidade e pedir a Jesus que abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso